Olá, saudamos a você que acompanha o nosso programa Provocação e queremos, retomando o tempo comum, neste domingo, 10º do tempo comum, expressar a nossa alegria em ouvir e partilhar a palavra de Deus. Nós estamos hoje com o tema do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 35. Você vai preparando aí na sua Bíblia e nós vamos, daqui a pouquinho, retomar com o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E voltou para casa, e de novo a multidão se ajuntou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu. E também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se dividir contra si mesmo, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isso porque diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos retomando o tempo comum e esta liturgia de hoje é bastante provocativa para nós na dimensão do serviço e do fazer a vontade de Deus. Nós queremos olhar hoje para também esta figura da primeira leitura, onde nós temos o episódio do pecado original. Os nossos primeiros pais que cedem às tentações do mal, não assumem a sua responsabilidade. Não fui eu, foi a mulher que me deu. Não fui eu, foi a serpente que me instigou a pecar. O pecado humano é justamente essa desobediência, o não fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o ser humano viva esta alegria de estar na presença de Deus. Só que nós temos em Cristo o novo Adão, aquele que obedece em tudo a Deus, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que não foge à sua missão. Mas hoje Cristo parece que está sendo mal interpretado. Ele é assediado, vamos dizer assim, ele está cercado sempre de pessoas que o procuram porque ele faz milagres, porque ele está oferecendo a salvação, porque ele oferece algo novo,
mas ele tem contra ele um grupo que está monopolizando a religião ou quer monopolizar o próprio Cristo, que o questionam e são capazes de dizer que Cristo está expulsando demônios pelo próprio Satanás. Expulsa Satanás em nome de Satanás. E Jesus vai contestar e vai provocar aqueles que pecam contra o Espírito. Na verdade, a salvação, a remissão dos pecados que Jesus oferece, só é possível sob a ação do Espírito em nós. Negar esta ação do Espírito é negar a própria salvação. E este é um pecado, ou negar que seja perdoado os nossos pecados, é não acolher a salvação. Então, nós somos batizados, nós somos regenerados no Cristo, e esse Espírito que vai nos dando esta condição de um dia chegarmos à herança eterna. Se nós não deixarmos esse Espírito agir em nós, se nós não aceitarmos esse Consolador, esse advogado que nós recebemos em Pentecostes, nós não seremos salvos. E daí nós temos a presença dos irmãos, a mãe de Jesus, que aparece e quer como que recolhê-lo, tirá-lo dali. Estão te procurando, querem te tirar daí. E Jesus vai dizer: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São esses aí que fazem a vontade do Pai. Como Jesus, nós somos convidados a estar obedecendo antes a Deus, como nos diz a carta de Pedro, do que aos homens. E obedecer antes a Deus é estar na presença de Jesus, ouvindo, aprendendo com Ele, sendo discípulos dele. Assim nós temos o exemplo de Maria, nossa mãe. Maria ali não é diminuída por Jesus, mas ele amplia a comunidade cristã. Ele amplia o número daqueles que podem estar nesta família, a família cristã. Maria certamente é um grande testemunho, um grande exemplo para nós de quem foi dócil à ação do Espírito em nós. Deixou agir o Espírito na sua vida e nos inspira a deixar o Espírito agir em nós. E fez em tudo a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É a resposta dela ao saber que o Espírito estava agindo em sua vida. Esta semana somos provocados a viver essa experiência que Maria viveu e também essa experiência que Jesus viveu nessa obediência ao Pai, sempre ouvindo a vontade do Pai. Nós também, na nossa vocação, podemos perceber o que na nossa vida tem sido vontade de Deus e o que não tem, o que tem sido obra do Espírito e o que não tem. O que é obra do Espírito não divide. Um reino dividido contra si mesmo será destruído. O Espírito nunca vai deixar ser destruída a nossa vida espiritual, se nós deixarmos ele agir. Então, essa semana é a semana de nós averiguarmos se estamos sendo conduzidos pelo Espírito ou não. Se estamos dividindo ou não. E aí olhe na sua vocação matrimonial, se há alguma decisão errada na sua vida, alguma divisão. O Espírito Santo nunca irá promover uma traição, uma separação. Ele sempre irá congregar, unir, reforçar este amor. Na sua vocação seminarística, religiosa, sacerdotal, o Espírito sempre te reforçará e fará viver com intensidade a sua vocação. Não irá dividir, não irá te levar a viver de forma errônea a sua vocação. Você, como leigo também, busque viver essa experiência do Espírito de Deus na sua vida e faça a vontade do nosso Deus. Que esta semana seja uma semana de santificação da nossa vida pela ação do Espírito e que você possa rezar cada vez mais a este Deus que quer te amar e te amar. Até o próximo domingo.